Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ecos do Eu, onde refletimos sobre identidade, emoções e o universo interno que compõe quem somos. Liane, sou estudante do 4º ano do curso de Informática. No episódio de hoje, teremos o prazer de conversar com a psicóloga Nívia Lopes. Ela atua no IFRN, Campus Conguaretama, tem 45 anos e construiu toda a sua trajetória acadêmica na UFRN, onde realizou a graduação em Psicologia. Além do mestrado e do doutorado na área, sua formação é voltada para o estudo da interação entre fatores biológicos e psicológicos que influenciam o comportamento, o pensamento e a cognição humana. Para iniciar nossa discussão sobre saúde mental e percepção de si, trago uma pergunta essencial para entendermos o tema. Nívia, como a rotina e a sociedade influenciam nossa percepção de nós mesmos e afetam a nossa saúde mental? Oi, Polly, bom dia, vamos lá. A rotina e a sociedade, né, ela realmente pode ter uma influência sobre nossa autoimagem, que seria a percepção que a gente tem da gente, por duas questões. Primeiro, a questão da sociedade, né? Na vida a gente passa por socializações, que a gente chama de socializações. A socialização primeira ou primária é na família, né? Então, tudo que a gente vivencia na família ajuda a construir a nossa autoimagem, o que as pessoas falam pra gente, nossas qualidades, nossos defeitos, vai, né, formando uma imagem, a gente vai formando uma imagem que a gente tem da gente a partir do feedback, né, do retorno que o outro dá. E aí depois isso continua, né, na escola e no trabalho, né? As pessoas vão tendo reações ao nosso comportamento, né, vão interagindo com a gente e isso vai ajudando a formar nossa autoimagem. O importante é que essa autoimagem seja não só uma construção do que o outro está falando, mas também do que a gente, como a gente está construindo a nossa identidade, como a gente se vê, né? Então, isso é importante, fazer essa interação. E a rotina, eu acredito que ela pode interferir na autoimagem no sentido de gerar sentimentos, né, ou sensações de como eu estou conduzindo, né, as minhas escolhas, o que é que eu estou fazendo do meu tempo. E aí a pessoa pode tanto se questionar, né, para confirmar, não, está dando certo, ou a pessoa pode se questionar, o que muitas vezes acontece na adolescência, né, se questiona se é esse mesmo caminho que deve seguir, né. Porque, lógico que há muitas dúvidas nessa construção, né, da autoimagem, da percepção que a pessoa tem de si mesma. Então, esses dois aspectos, eles realmente podem interferir dessa forma, né, tanto para fortalecer uma autoimagem positiva, como às vezes também uma autoimagem distorcida da realidade, né, por todas essas questões. Se possível, você poderia explicar os conceitos de ansiedade, autocrítica e comparação social, incluindo como transtorno como a anorexia, bulimia e disforia corporal se relacionam com esses processos e de que modo tais fatores afetam nossa percepção de nós mesmos? Pronto, então são muitas perguntas, né, muitos conceitos, mas vamos lá. Ansiedade. A ansiedade, né, ela tem a ver com medo ou de algo que aconteceu no passado, que possa se repetir, mas principalmente um medo do futuro, um medo de fracassar, um medo de que algo ruim possa acontecer, né? E aí a pessoa vai desenvolvendo ansiedade. Mas também, essa é uma ansiedade que não faz bem pra gente, mas também tem a ansiedade boa, uma ansiedade que é aquele frio na barriga para apresentar um trabalho, que num certo limite é bom, porque faz com que a gente, né, conduza nossas energias para apresentar aquele trabalho bem, tem a ver com a preocupação e responsabilidade da gente de fazer algo bem feito. Então a ansiedade para uma entrevista de emprego são todas ansiedades também que tem um lado bom, se não paralisar a pessoa, para que a pessoa se motive, para que a pessoa tente fazer de forma bem feita aquilo, né, ou aquela responsabilidade, né, aquele compromisso. Pode ser uma ansiedade relacionada a um encontro, né, também, que a pessoa fica ansiosa, mas é bom porque a pessoa está esperando por aquele momento, né.
A autocrítica, né, ela se refere à forma como o indivíduo constrói a sua autoimagem e também a autoestima, porque a autoimagem, que é a visão que eu tenho de mim mesmo, ela ajuda também a construir a autoestima, que é como eu me sinto com relação a essa visão que eu tenho de mim mesmo. Então, daí vem a autocrítica, né? Que é uma mistura de tanto a minha cognição, como eu me vejo, como os sentimentos relacionados a isso. E aí ela pode ser uma autocrítica mais realista, que a pessoa consegue equilibrar mais ou menos o que vem de fora e como ela se enxerga, ou uma menos realista, que pode ser essa influência excessiva do meio, né? Fazer com que a pessoa se coloque muito para cima ou muito para baixo por causa do meio, né? Qual é o terceiro conceito? É ansiedade, autocrítica. E aí vem, né, o terceiro conceito, que é a comparação social, né? Que é quando a gente olha para si mesmo e olha para o outro, observa as diferenças, e aí a gente tende a se comparar, a se colocar, eu estou melhor, eu estou pior, ou eu estou igual. Isso é muito reforçado pela forma como a sociedade se organiza, né? Baseado na competição, mais na competição do que na cooperação. Então a comparação social, ela às vezes ela é muito ancorada em processos competitivos que o próprio meio social cria. E aí, juntando essas três coisas, né, ansiedade, autocrítica que vocês trouxeram, né, e comparação social, pode fazer com que a pessoa olhe para si mesmo, né, de forma distorcida da realidade, trazendo a relação disso com os transtornos relacionados à imagem, ao corpo. O transtorno já seria uma forma uma forma mais adoecida de você lidar com a autocrítica, com a ansiedade, né, e com a comparação social. Ela ocorre muito na juventude, esses ocorrem muito no início, né, quando a gente começa a olhar para o nosso corpo, né, também, e às vezes a gente não se sente satisfeita com o que a gente vê no espelho, ou o outro não está satisfeito e a gente internaliza isso. Às vezes a gente até está bem, mas o outro, né, faz uma crítica, e aí pode gerar, né, esses transtornos alimentares. Todos esses transtornos, eu acho que eles precisam de acompanhamento, né, psiquiátrico e de um psicólogo. Acho que é importante deixar esse recado, né, para quem sente que passa por isso, né? Então procure um profissional para você dialogar sobre. O psicólogo especificamente, ele vai trabalhar justamente com esses pensamentos que estão distorcidos com relação à autocrítica, à comparação, e a gente vai tentar trazer esses pensamentos mais para a realidade do que para o que está no imaginário, na imaginação daquela pessoa, que está um pouco distorcida. Por isso que o transtorno se desenvolve, né? Então é isso, eu acho que são conceitos complexos, mas que com um acompanhamento profissional acho que dá para melhorar. Oi pessoal, eu me chamo Anne e dando continuidade ao episódio Ecos do Eu, nós iniciaremos agora o bloco 2 chamado Vozes em Eco. E nós estamos aqui hoje com Agatha. Oi. Com Felipe. Oi pessoal. Com Poliane. Oi, gente. Com Natan. Opa, tudo bom? E tendo em base tudo que foi apresentado pela psicóloga Nívia, nós convidamos agora Felipe para compartilhar suas vivências em relação a este tema. Então, gente, esse tópico ele é muito recorrente, né? Principalmente na infância e na adolescência, que é onde tem realmente assim muita imaturidade. E você presenciar é uma coisa, mas você sofrer esse bullying e essa pressão da sociedade é muito triste, muito mais pesado, né? Por exemplo, quando eu era menor, as pessoas coisavam muito, como é que eu posso dizer? Brincavam muito sobre o tamanho da minha orelha. Por eu ter uma orelha grande, né? As pessoas por vezes falavam sobre orelha de Dumbo, orelhão, e etc. E assim,
ouvir isso é uma questão assim muito que afetava como eu ia sair na rua. Eu não queria sair. Quando eu saía, eu botava algum chapéu, algum capuz, justamente para que minha orelha não aparecesse, as pessoas não tirassem brincadeira. Na escola era direto, fala nesse sentido. Às vezes alguns professores até, e falando que não era para eu ligar, porque é o que eu era e etc. E assim, tem que bola para frente. E na adolescência, por mais que o bullying com a orelha tenha passado, veio um outro sobre uma outra questão minha, que é a questão da escoliose. Por eu ter crescido muito rápido e o corpo não ter acompanhado o crescimento da coluna, ela entortou. E aí eu tive que escutar coisas como coxa de quebra-mola, corcunda de Notre Dame. Então assim, eu não ficava muito desconfortável em vestiários, em praia. Geralmente eu não ia tomar banho ou não tirava a camisa, justamente por causa desse tipo de comentário. Alguns vinham até via pessoas que eu chamava de amigo. Então assim, mexe muito com a minha visão sobre mim, do meu corpo. E por muito tempo eu fiquei com uma disforia muito grande do meu corpo. Eu não conseguia me olhar no espelho direito. É verdade. Isso aí, tipo, é complicado de se comparar, porque, vamos lá, se você tem uma visão hoje de um adulto, você vê para toda essa situação, você vai ter olhos totalmente diferentes, como uma criança ou como um adolescente que não tem uma maturidade totalmente desenvolvida, digamos assim. Então, muitas vezes pode soar como um tom de brincadeira para pessoas mais maturas, muitas vezes é uma forma de lidar, como você falou mesmo, até amigos que você considerava próximos seus, faziam esse bullying, faziam essas caçoações de forma como se fossem brincadeiras, mas que não faziam bem para você. Então, como adulto, como uma pessoa mais desenvolvida, vai ter outros olhos totalmente mais diferentes para a visão do bullying mesmo em si. Hoje a gente consegue observar como realmente ele pode afetar no desenvolvimento de uma criança, no crescimento de um adolescente, porque é algo que realmente impacta na vida social totalmente. Não sei no seu caso como que era, porque vamos lá, a gente pode separar em duas situações. Uma pessoa que recebe bullying e se isola da sociedade por estar recebendo bullying, e muitas pessoas que recebem bullying e não se isolam da sociedade, mas tentam mudar o seu eu para tentar se encaixar mais ainda, para tentar entrar numa roda de amigos, para tentar entrar num ciclo de amigos. Eu já presenciei isso com amizades minhas, pessoas que vinham, sofriam bullying e tentavam mudar seu si, tentavam mudar o seu eu para acabar se encaixando em ciclo de amizades, ou então ambientes que na verdade não eram, simplesmente só não eram para eles, e eles não conseguiam aceitar isso porque às vezes é a pressão social que tem em cima. Você tem que estar em algum grupinho, você tem que estar se envolvendo com alguém, você tem que estar sempre nesses meios assim. Também entra muito a relação com, complementando, essa questão da saúde mental, que quando você cresce, você começa a ter, algumas pessoas, a maioria na verdade, começa a ter crise de ansiedade, ataques de pânico, e muitas não conseguem reconhecer padrões que vivenciaram quando eram menores. Então, aconteceu certas situações quando era menor, eles tiveram um impacto negativo sobre aquilo, bullying, etc. E aí, quando algo parecido, até mesmo a mesma situação, acontece quando são mais velhos, e não tem esse cuidado de tipo, nossa, era prejudicial, acaba que você fica meio que sem saber o que aconteceu para lhe deixar daquela forma. Então, essa falta de informação, essa ignorância sobre esses assuntos de ansiedade, depressão, bulimia, disforia, a questão da anorexia também, que mesmo em certos pontos sendo muito comentado, para a maioria das pessoas não tem muito conhecimento solto, assim, para saber como ou como tratar, ou como andar, como se relacionar em relação a isso. Então, acredito que também falta muito conhecimento na sociedade atual sobre alguns assuntos assim. E a gente pode concordar que isso aí já todo um desenvolvimento, digamos assim, desorganizado na vida de um jovem. Ele vai crescer com uma percepção de si desfavorável, digamos assim. Ele vai crescer com uma saúde mental disturbada. Ele não vai crescer uma pessoa realmente saudável mentalmente.
Isso é todo um fator que pode influenciar nisso. Exatamente. E tendo essa vivência, né? Por vezes, eu buscava uma aprovação social por outros motivos. Eu sempre buscava ser engraçado, ser proativo, ser aquele cara que sempre ajuda todo mundo, para, digamos assim, compensar aquilo que as pessoas achavam feio ou ruim. Foi exatamente aquilo que eu tinha falado, a questão de você mudar muitas vezes o seu eu, você tentar ser outra pessoa que Exato. Você não é, para tentar se encaixar em lugares onde era simplesmente só você não estar, porque você não era tão bem-vindo, digamos assim. Exatamente. E isso são coisas que mexem, né, muito com a nossa cabeça, com a nossa mente, e que é muito difícil, né, de se lidar. Também tem a questão, fugindo ao mesmo tempo, não fugindo do assunto, a questão econômica, né? Porque tendo em vista uma desigualdade social grande que a sociedade hoje vive, a questão de buscar profissionais de qualidade para conseguir tratar dessas situações, né, desses transtornos, fica algo complicado para essa pessoa conseguir ter uma qualidade de vida considerável, até porque muitas não têm. É muito caro. E quando você entra na questão dessa parte da saúde, essas pessoas que conseguem enxergar que precisam buscar essa ajuda profissional acabam não tendo a oportunidade de ter um atendimento de qualidade. E muitas das vezes essas pessoas meio que criam um tabu de não procurar ajuda justamente por medo, né? Do psicólogo, do profissional, julgar essa pessoa de certa forma. Aquele famoso psicólogo é coisa de doido. Exato, tem um grande tabu ainda hoje em dia. E principalmente quando você é criança, que você todos os valores que você tem são reflexos de quem está ali no meio, então isso acaba moldando a sua visão sobre aquilo. Com certeza, são situações bem complexas se você for analisar a sociedade, como a sociedade lida com esses assuntos. A gente passaria horas aqui falando sobre, mas infelizmente o nosso tempo está acabando, né? Então nós agradecemos muito a atenção de todos os ouvintes. E é isso, né, gente? Nós agradecemos a presença de todos vocês que participaram. A colaboração do Felipe, que trouxe seus relatos. Que trouxe os relatos dele. E Falou de suas cada vivências, né? E aí? Bom, agora nós iremos finalizar o nosso episódio com o último bloco chamado Sua Opinião Não é Ciência. E nesse bloco nós iremos ouvir a nossa convidada especial, Nívia, e nós iremos apresentar 2 estereótipos que são muito comuns de se ouvir na sociedade, né? E vamos pedir para a Nívia falar o porquê que eles não são verdade, ou seja, porquê que eles são um mito, né? Bom, Nívia, e o primeiro exemplo de estereótipo que nós trouxemos é se as pessoas com transtornos mentais são perigosas e violentas. Oi, pessoal. Não, é um mito a gente achar que pessoas com transtornos mentais, elas são perigosas ou violentas. Então, a grande maioria, esmagadora, de pessoas com transtornos mentais, elas não apresentam nenhuma característica de agressividade ou de comportamento violento. Ah, certo, Nívia. E o outro exemplo, né, de estereótipo que a gente trouxe é se a anorexia e a bulimia são só sobre vaidade. A anorexia e a bulimia não são apenas sobre uma pessoa que é mais vaidosa ou que quer um corpo perfeito, de jeito nenhum. Então, elas fazem parte de transtornos mentais e do comportamento, em que a pessoa ela se olha no espelho e ela tem uma visão distorcida da realidade. Então, ela vê o corpo dela de forma diferente da realidade. Este episódio contou com a participação dos estudantes da turma de Info 4, Poliane Alves, Anne Gabriele, Agatha Rodrigues, Nathan Ferreira e Felipe Diogo, e com o apoio dos bolsistas do PIBID, Edna Maria Ferreira e João Pedro Lima.